ser humano não consegue ouvir, certo? Elementos de uma onda: ponto mais alto, crista; ponto mais baixo, vale, certo? A gente vem aqui, ó, aqui é um vale, certo? A fase de baixo e a fase de cima, certo? Mais adiante, já viram esse avião aqui? Ele é um supersônico. O supersônico é aquele avião que tem uma velocidade maior do que a velocidade do som. Oi, professor, vem cá. Qual é a velocidade do som? 343 metros por segundo. Se você conseguir passar de 343 metros por segundo, você tem um avião supersônico. Recomendo para vocês procurar lá no YouTube, tem muitos vídeos que quando o avião ele consegue passar a velocidade do som, ele dá um estralo. Pá! Quando ele consegue passar, quer dizer, ele anda mais rápido que o som que ele está produzindo, certo? Aqui, espectro de frequência sonora, certo? O ser humano consegue ouvir de 20 a 20 mil Hz, certo? Se for mais baixo do que 20 Hz, é chamado de infrassom, certo? Esse daqui são sons que são emitidos às vezes, certo? Por vibrações de pequenos terremotos. Mais do que isso, certo? Infrassom, ultrassom, acima do som. Frequência típica do sonar. Sonar é um instrumento utilizado muito nos navios, ou até mesmo ele é utilizado no submarino para ver se tem algum obstáculo na frente. Ele emite um som, ele vai, bate e volta dizendo que tem alguma coisa lá na frente. Aqui a gente tem uma faixa que dá um limite em que os morcegos, os golfinhos conseguem ouvir. A faixa máxima, certo? Não sei se vocês sabem, mas os morcegos eles são cegos e eles conseguem se guiar através de ondas que eles emitem, e quando eles emitem uma onda, já tem o instinto e sabe se está perto ou longe, por isso que ele desvia, certo? Aqui é um exemplo de 10 a 6 Hz, é o número 1 com 6 zeros atrás, certo? Isso é meio chamado de megahertz. Não é megahertz não, que tem negócio de cabelo de mulher não, é megahertz, certo? Então, é a frequência típica que são utilizadas nos ultrassons dos aparelhos para verificar. As pessoas geralmente utilizam para ver se está grávida, como é que está o bebê lá dentro da barriga da mãe e por aí vai. Eu não vou fazer isso, cálculo de velocidade e comprimento de onda hoje. Deixo só um pouquinho de ilustração para vocês, certo? Depois que a onda é emitida, seu período e sua frequência não mudam mais. A velocidade de uma onda só depende do meio onde ela está se propagando. Aqui é interessante. Você muitas vezes olha aqueles filmes, geralmente de Hollywood, às vezes tem uns filmes americanos, que o índio quer saber se os cavalos estão chegando. Aí ele bota o ouvido no chão. Ou então quer saber se o trem já vem, ele bota o ouvido no chão. Por quê? Porque a velocidade do som num sólido é uma, no líquido é outra e no ar é outra. No meio sólido o som se propaga muito mais rápido. Por isso que ele bota do que no ar. Por isso que ele bota o ouvido debaixo, certo? Então a luz
aqui eu estou falando velocidade do som, certo? A luz é mais rápida em meio que tem menos densidade. Já o som propaga-se mais rapidamente em meios mais densos. O exemplo que eu falei foi o exemplo aí do som que o índio bota o ouvido no chão para poder saber se tem o se está vindo cavalo ou não. Raios gamas são emitidos por materiais radioativos e usados no tratamento de câncer ou outras doenças. Cada raio desse, raio gama, X, ultravioleta, ultra é mais que o violeta, infravermelho, infra é menos. Por que isso? Ultravioleta, por que isso? Infravermelho. Quem já estudou óptica sabe que tem os ultrassons, certo? E também tem os ultra-raios. Então, a gente tem um espectro de luz em que nós conseguimos ver. Então, tem os raios vermelhos, que são o menor comprimento de onda, e os violetas têm o maior. Então, existe se o comprimento de onda for maior, certo? Significa que os raios vão ser ultravioletas. Se for menor, vai ser infravermelhos. Raio-X ajuda os médicos no tratamento de diagnóstico de doenças, certo? Raios ultravioletas são usados como desinfectantes. Raios infravermelhos são emitidos por corpos aquecidos e usados para secar pinturas. O camarada às vezes faz uma pintura de um automóvel, aí dentro da estufa lá pode ser que tenha raio infravermelho para poder ajudar a secar, ou até mesmo alguma pintura de outros objetos. Onda de rádio são usadas por emissoras de rádio e de televisão, certo? Aqui tem um exemplo que eu não vou me ater, está ficando muito grande a aula, certo? E quando a gente voltar para a sala de aula a gente comenta sobre isso. E aqui são os dados da pesquisa que foi feita, certo? E ali estão as referências do que foi feito, para ser utilizado essa aula. Percebo que essa aula foi produzida com dados de 2012. Nós estamos em 2020 e ainda tá atual, né? Ainda tem o assunto que está atual para o nosso estudo. Aqui é o professor Hernando que falou com vocês, professor do 2º ano do Aranha Urbano Gomes de Sá. A gente falou um pouquinho com vocês sobre introdução de ondas. Essa aula foi gravada aqui, certo? Com o objetivo de ajudar os alunos desse período difícil que estão atravessando, de uma pandemia de um vírus chamado coronavírus, Covid-19. Espero que todos vocês estejam bem. Vai ficar disponível lá no meu canal e durante um certo tempo e depois eu apago. Abraço a todos, boa noite, sucesso. Irei gravar um outro vídeo também que em seguida irei postar lá no nosso canal. Abraço.